né, do que é essa bondade de Deus. Um pouquinho daquilo que nós sempre estamos declarando e hoje já virou, né, algo que as pessoas já costumam sempre dizer, né, que Deus é bom em todo tempo, que em todo tempo Deus é bom. Isso é uma forma de reafirmar que Ele é bom. E se em todas as coisas, se em toda a nossa vivência, se em todas as nossas experiências, nós falarmos e nós pudermos declarar que Deus é bom, nós estaremos tão somente anunciando os feitos do Senhor, porque Ele fez e Ele faz grandes coisas. O fato de nós estarmos aqui é bondade de Deus. Fato de nós acordarmos e respirarmos. Eu estava ouvindo, né, um pastor ministrando, e em certa feita, e ele estava dizendo, olha, nós podemos declarar o que Deus é, a bondade de Deus em todo tempo. E quando nós acordamos, declarar, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao podermos tomar um banho, porque a sua benignidade dura para sempre. Se nós pudermos ir ao banheiro e fazer as nossas necessidades fisiológicas, dizer, porque a sua benignidade dura para sempre. Por quê? Porque existem pessoas que não conseguem fazer as coisas mais simples da vida, as coisas mais básicas da vida. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de podermos acordar, continuarmos respirando, de podermos nos alimentar, de podermos contemplar todos os dias essa bondade de Deus. E o que é bondade? Bondade é definido como uma qualidade ou como um caráter de bom. Nós conhecemos, né, às vezes, conhecemos algumas pessoas, né, que desenvolveram a bondade, que tem o fruto do Espírito, que do fruto do Espírito é a bondade. Pessoas que a gente olha, pessoas que a gente lidar no dia a dia, e a gente sabe que aquela pessoa tem um coração bondoso, que é uma pessoa bondosa, que gosta de fazer bem, que gosta de fazer coisas boas a outra pessoa. Mas quando nós falamos da bondade de Deus, nós falamos de um atributo dele. Nós falamos de uma essência dele. Deus é bom. Ele não precisou aprender a ser bom. Ele não teve que conquistar um coração bondoso, porque ele já é em sua própria essência. Ele é bom. E a bondade não tem como sair de Deus, porque ele é bom. Então, a bondade é um dos atributos dele, assim como ele é santo, né? Assim como ele é fiel, a bondade também é um atributo de Deus. Faz parte da essência dele ser bom. E essa bondade pode ser vista desde a criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, nós já vemos sendo manifestado esta bondade de Deus. Porque ele poderia ter vivido muito bem sem criar nada, sem fazer nada, sem criar você, sem criar a mim, sem nos trazer a existência. E para ele estava tudo bem, porque ele é completo. Porque ele não precisa de nada para demonstrar que ele é Deus, que ele é bom. Mas ele decidiu, ele quis fazer com que ele tivesse pessoas, com que tivessem animais. Ele quis fazer algo para a sua própria glória. E para a sua glória é que nós vivemos. É para a sua glória que nós o adoramos. É para a sua glória que nós devemos viver. Então, desde a criação, desde quando ele começou a criar o mundo, ele já vem demonstrando, manifestando pela humanidade a sua bondade. Ao criar tudo, ele como Deus criador, ao sustentar tudo, porque ele
tem o sustento de tudo, é Ele quem sustenta tudo. Imagine um mundo desse, sem o sustento de Deus, como que seria um caos pior, né, do que nós já vemos diante de nós. E é Ele que também oferece a reconciliação com Jesus. Ele foi fazendo tudo muito completo. Ele foi fazendo tudo muito perfeito. E tudo que Ele fazia, quando nós vemos Gênesis, né, capítulo 1, que fala da criação, nós vamos vendo Deus fazendo e criou os animais. E Ele viu que era bom. E criou as árvores. E Ele viu que era bom. E fez a separação das águas com a terra seca, e criou os luminares, e criou os peixes no mar, e viu que tudo era bom. E decidiu fazer o homem, e quando Ele faz o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e ali Ele forma o homem do pó da terra, e da costela do homem Ele forma a varoa. A palavra vai dizer que Ele diz que é muito bom. Existe uma diferença na criação, quando Ele cria todas as coisas e Ele diz que é bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele diz que era muito bom. A revelação da vontade de Deus, a revelação da bondade de Deus ao nos criar. Imagine Deus olhando para você e dizendo: criei o Juan, é muito bom. Criei a Marinha, é muito bom. Criei a Rosângela, e é muito bom. Criei o Iago, é muito bom. Imagine Deus dizendo isso ao seu respeito, porque quando Ele diz isso acerca de Adão, quando Ele diz isso acerca de Eva, acerca da humanidade, Ele está dizendo também ao nosso respeito, que é muito bom. E eu quero te motivar nesta noite a se sentir amado, a se sentir amada, independente do que você está vivendo. Se sinta amado, porque independente das circunstâncias, Ele te ama. Ele olha para você e diz: foi uma obra muito boa que eu fiz. É uma coisa linda. Não tem quando a gente faz uma coisa muito bonita e a gente quer mostrar para todo mundo? Deus fez dessa forma, porque é uma obra linda, uma obra perfeita que Ele criou. E nós vemos a bondade dEle. Só que as coisas acabaram não correndo muito bem como deveria ser. O pecado entrou no mundo. O homem pecou. Mas isso não muda a bondade de Deus. Não altera a bondade de Deus, dizendo que diminuiu porque agora o homem pecou, porque agora o homem está separado de Deus e a bondade de Deus já não é como era mais. Não muda, sabe por quê? Porque a bondade reflete o caráter de Deus, não reflete o caráter do homem. Quando falamos de bondade de Deus, o que nós fazemos, o que acontece conosco, não consegue tocar em Deus, porque Ele é supremo, porque Ele é grande, porque Ele é perfeito. Somos nós quem sentimos o peso do pecado. Somos nós quem sentimos o peso da traição. Somos nós quem sentimos o peso da dor. Mas isso não toca na bondade de Deus, porque Deus, Ele é intocável para o pecado. Nada pode tocar em Deus. E porque Ele é o próprio padrão da bondade. Ele é o padrão da bondade. E não existe nada e nem ninguém que possa mudar isso. E nós vemos a bondade de Deus acompanhando, porque a palavra vai dizer que todas as tardes Deus visitava Adão. Todos os dias, na viração
do dia, que era tardinha para a noite, Deus tinha prazer em ir no jardim do Éden, aonde Adão e Eva moravam, para conversar com eles, para estar com eles. Mas o certo dia em que eles provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era o único fruto daquele jardim que eles não podiam tocar, quando eles foram, sim, enganados por Satanás, quando disse, se vocês comerem, vocês vão conhecer, vocês vão se tornar igual a ele. Por isso que ele falou para vocês não comerem, para vocês não provarem, porque vocês vão se tornar igual a ele. Enganados pelo inimigo, porque na verdade não se tornaria igual a Deus, pelo contrário, separaria o homem de Deus. E aquele momento em que eles viviam todos os dias deixaria de acontecer. E aqueles encontros que Deus tinha com o homem já não passaria a acontecer mais a partir do momento em que eles passaram a ser separados por Deus. Mas mesmo assim, no dia em que eles pecaram, quando Deus chega ali, conforme era de costume todos os dias, e chama por Adão, Adão se esconde. E Adão diz, eu estou escondido. E ele pergunta, por que você está escondido? Ele, aí o Senhor falou, vocês comeram do fruto que não deveria de ter comido, né? E mesmo assim, a bondade de Deus foi revelada ali, porque Deus pegou pele de animais e fez vestes para que eles pudessem cobrir a sua vergonha. Isso é bondade de Deus. Porque Deus poderia, naquele momento, daquela forma mesmo, já não querer saber mais, já não querer ter contato mais, já dizer que eles não prestavam mais. Deus tinha todo esse direito, mas não foi isso que Deus fez. Deus preparou para eles uma veste que pudesse cobrir a vergonha deles. Isso é revelação da bondade de Deus. E desde o início nós vemos Deus manifestando a sua bondade. E na nossa vida não é diferente. Na verdade, quase todos os dias o Senhor precisa preparar uma roupa para que cubra as nossas vergonhas. Quantas vezes nós pensamos, nós falamos, nós fazemos o que desagrada ao Senhor. Quantas vezes nós pecamos contra Deus. E quando Ele nos chama, nós nos escondemos e dizemos, Senhor, eu não posso aparecer para o Senhor. Mas a bondade dEle é presente todos os dias. A bondade dEle dura para sempre. E Ele diz, vem aqui meu filho, vem aqui minha filha, que eu te dou uma nova roupa, eu cubro a sua vergonha. E Deus cobriu a sua vergonha quando Ele entregou o seu filho na cruz. Quando o seu filho foi crucificado por causa do meu pecado, do seu pecado, da minha vergonha, da sua vergonha, daquilo que eu deveria de estar no lugar dele, mas Deus fez com que o seu próprio filho, seu único filho, fosse para a cruz no meu lugar, para perdoar os meus pecados, para cobrir a minha vergonha. Isso é bondade. Isso é bondade de Deus. Deus tinha todo o direito de não querer saber mais da raça humana. Mas Ele planejou, Ele arquitetou um plano. E o plano de Deus é o plano da salvação, da onde Jesus foi crucificado para que eu e você tivéssemos vida. Então, se nós vivemos hoje, se Deus nos dá a oportunidade de continuar vivendo, se nós respiramos da face dessa terra, é porque alguém morreu no nosso lugar. Isso é bondade de Deus. Mas parece que nós vivemos em um mundo tão difícil, e isso é verdade. Está tão difícil viver no mundo de hoje, está tão difícil renunciar hoje, está tão difícil olhar para o mundo e achar que tem uma solução, mas o Senhor, Ele nos convida a olhar através do olhar dEle, não do nosso olhar humano. Sabe por quê? Porque se olharmos como o nosso olhar humano, já não tem mais jeito para nós. Não tem mais jeito para nós.
pensa em você. Não precisa pensar no outro, não. Pensa em você, pensa na sua vida. Você merece tudo que você tem? Pensa em tudo que você tem. Pensa em tudo que você é. Pensa em tudo que você já conquistou. Você merece? Ou você vai poder dizer como muitos dizem, quando pergunta, como você está? Estou melhor do que mereço. Não tem pessoas que falam assim? Estou melhor do que mereço. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque a sua bondade dura para sempre. Porque a sua bondade nos alcança. Porque a sua bondade é para ser experimentada. Salmos 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou felizes são aqueles que se refugiam nele, que confiam nele. Nós vemos aqui o salmista nos convidando a experimentar, a ter uma experiência com Deus. Não é de simplesmente falar que o Senhor é bom. Não é de uma pessoa virar para você, Deus é bom o tempo todo. E você do outro lado, como coro, responder, o tempo todo Deus é bom. Não é isso. Ou não é só isso. É de poder verdadeiramente experimentar a bondade de Deus. Como é que eu posso experimentar a bondade de Deus? Experimento a bondade de Deus diante das circunstâncias da vida. Diante da realidade da vida, que às vezes não nos soa muito bem. Olha que coisa linda que a irmã Marinha falou, ela compartilhou comigo lá dentro, e aqui ela falou de novo. Quando eu recebi o diagnóstico, quando o médico disse, né, o que é que eu tinha, a enfermidade que eu tinha, eu não me apavorei. Ela não recebeu um diagnóstico bom, gente. Ninguém quer receber um diagnóstico desse. É um diagnóstico que decreta para nós morte. É a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer. Porque é o que essa enfermidade faz. Mas ela disse, eu não me apavorei. O que é que fez com que a irmã Marinha pudesse declarar isso? Porque ela sabe que o Deus que ela serve é um Deus bondoso. Porque a irmã Marinha não conhece a Deus somente na teoria, somente nas letras, somente no falar. Ela conhece de viver, ela conhece de experimentar. E é isso que o salmista nos convida. Experimentem, vejam que o Senhor é bom. Nós precisamos ter essa experiência na nossa vida, de saber que o Senhor é bom, porque quando as coisas difíceis chegarem, quando as aflições chegarem, quando a doença chegar, quando o desemprego chegar, quando o divórcio chegar, quando as drogas chegar na sua casa, quando a prostituição chegar na sua casa, você vai ter certeza de que o Deus que você serve é um Deus bom e poderoso para resolver qualquer situação. Porque as tribulações que vêm, não é que nós queremos, não. Elas chegam. Não podemos também escolher, porque escolheríamos a mais leve. Ah, Senhor, me dá uma gripe só. Uma gripe eu tomo, né, um remedinho e eu fico boa. Eu não quero Covid. Covid está matando todo mundo. Mas não temos como escolher. Nós estamos nesse mundo. E, infelizmente, nós passaremos por muitas tribulações que nós não escolheremos passar.
Mas nós precisamos passar por essas tribulações, por essas dores, por essas enfermidades, sabendo quem Deus é. E Ele diz que Ele é bom. Alguma coisa pode mudar isso de Deus? Dizer que Ele não é muito bom, Ele é pouquinho bom, diminuiu a sua bondade, porque com o outro Ele é bom, comigo Ele é ruim. Não, não altera, Ele é bom e ponto. Nada pode mudar. Quer eu vença as lutas, quer eu perca para as lutas. Quer eu vença a enfermidade, quer eu perca para a enfermidade. Quer eu celebre a vida, quer eu tendo que entregar um ente querido para Deus, devolver para Deus. Ele continua sendo bom. E é isso que o salmista diz. Olha, nós precisamos experimentar que Ele é bom. Vinde, vejam, contemple com o seu olho. Como contemplar? Através do olhar de Deus. Olhando com o olhar dele. Olhando como Ele olha, olhando e discernindo as coisas, como Ele nos ensina a discernir. Como Ele faz com que nós possamos entender as circunstâncias, quando estamos diante da dor, quando estamos diante das necessidades, como estamos diante dos temores. E o Salmo 34 fala, em todo o Salmo, porque nós lemos só um versículo, o salmista dizendo sobre os seus temores. Olha, eu tinha muitos temores. E eu entreguei os meus temores para Deus. E ele foi falando, ele foi perseguido, mas ele conseguiu dizer que é possível experimentar que o Senhor é bom. E Ele convida a nos refugiarmos nele. Por quê? Porque esse Deus bom tem poder sobre as nossas circunstâncias. Esse Deus bom tem poder sobre os acontecimentos. Isso não remove a bondade de Deus. Ele é tão bom que pode transformar o nosso caos. Ele pode transformar o nosso caos. Mas nós precisamos confiar. Precisamos acreditar. Aí nós poderemos experimentar e poder contar que o Senhor é bom. Permita-se enxergar as situações através do olhar de Deus. Deixa Ele mostrar para você como Ele sempre foi bom e sempre será bom. Permita Deus mostrar isso para você. Quando você estiver passando por momentos difíceis, peça ao Senhor: Senhor, eu quero olhar para essa situação que está difícil demais para mim. Mas eu quero olhar para essa situação como o Senhor está olhando. E o olhar do Senhor, eu sei que é um olhar que consegue ver as coisas boas, mesmo em meio ao caos. E o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer que nós experimentemos o quanto Ele é bom. Amém? A bondade de Deus, ela nos segue todos os dias da nossa vida. Salmos 23, todo mundo conhece. É o salmo que fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz caminhar sobre as águas tranquilas. Ele me faz caminhar em pasto verdejante, o meu alimento. Mas o último versículo, que é o versículo 6, diz assim: sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Vou repetir. Sei que. Tem algumas versões que falam: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida. Preste atenção, quando Davi termina de recitar esse salmo, né? Ele faz essa declaração, mas antes disso, ele fala de situações difíceis. Ele fala de momentos que nós podemos passar, que ele já havia passado e que ele ainda passaria. Mas ele tinha uma convicção no seu coração, ele tinha uma certeza no seu coração de que Deus era bom. E ele fala: eu já pude experimentar que o Senhor é o meu pastor. E por ele ser o meu pastor, nada me faltará. Não é de tudo me fartará. Igual tem muitas pessoas que acham que Deus tem que fartar a pessoa de tudo, que Deus tem que dar tudo. Ah, porque ele é meu pastor, ele vai me dar tudo que eu quero. Não, não é isso que a palavra está dizendo, não. A palavra está dizendo que Davi disse que o Senhor é o meu pastor, e ele diz: nada me faltará. Eu não terei falta. Mas ele não diz que ele teria abundância, que ele ia esbanjar, que Deus era... Não, ele diz que, como Deus era o pastor dele, ele não sentiria falta de nada. Porque o pastor dele era suficiente para ele. Entende? Porque quando a gente às vezes fala de nada, as pessoas têm somente o pensamento de pensar nas coisas materiais. Ah, porque vai ter muita comida, ah, porque vai ter carro bom, porque vai ter casa boa. Ele não estava falando nada disso. Ele estava falando de um Deus, de um pastor que era suficiente na sua vida. E se ele tinha esse pastor, ele não precisava se preocupar com nada. Porque Deus era suficiente para ele. E nós precisamos experimentar desse Deus suficiente na nossa vida também. Porque quando faltar a carne, o contrafilé que está caro para chuchu, que é mais fácil você comer chuchu hoje do que comer um contrafilé, você não vai reclamar. Porque você não tem um contrafilé, mas você tem um chuchuzinho, né? Aí é um chuchu ensopado, é um chuchu à milanesa, é um chuchu na salada, e a gente vai vivendo e vai dando glória a Deus, porque nada falta. O Senhor não nos deixa morrer de fome. O próprio Davi, ele disse em um dos salmos que ele foi moço, né? Foi jovem, mas que naquele tempo ele já era velho, e ele nunca viu um justo mendigar o pão. Ele nunca viu a descendência de um justo padecer necessidade. Sabe por quê? Porque ele conhecia esse pastor, esse Senhor que era o seu pastor. E quando nós conhecemos a esse Deus que é o nosso pastor, nós podemos viver tranquilo. Não tem um louvor que o pessoal canta agora? Fica tranquilo, porque Deus está cuidando. Fica tranquilo, porque Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Fica tranquilo, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas. Fica tranquilo, porque a crise está aí, mas isso não quer dizer que você tem que viver a crise. Fica tranquilo, porque a enfermidade está por aí, mas isso não quer dizer que você tem que ser alcançado pela enfermidade. Fica tranquilo, porque é esse pastor que conduz as suas ovelhas. Aí ele segue dizendo: olha, é o que conduz em partos verdejantes, nas águas tranquilas, restaura o vigor, guia pela vereda da justiça. Aí ele diz: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Não tem aquele precipício que você está ali naquela beiradinha, tem aquelas pedrinhas caindo quando a gente vê filme, vê alguma imagem assim, o coração da gente vai ficar apertado, né? Que a gente vê, meu Deus do céu, vai cair. E não vai ter jeito. Não tem, quando você anda, você está pertinho, a morte está ali, ó, do ladinho, te chamando. Ele diz: olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. A morte é só uma sombra. Eu não temerei mal algum. Sabe por quê?
Porque tu estás comigo. Ele está com você? Ele está com você? Então não precisamos temer mal algum. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, mesmo que recebamos um diagnóstico, mesmo que parece que não vai ter jeito, Ele está comigo, Ele está com você. Aí ele diz no versículo 6, certamente eu tenho certeza, porque Ele é um Deus que não muda, porque Ele é um Deus imutável. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que Deus não muda, que nele não há sombra de variação. Isto é, tudo pode mudar, mas Ele não muda. Ele é um Deus imutável, nada pode mudar Deus. E ele diz certamente, quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: eu acredito em um Deus que é seguro. E sendo Deus seguro, Deus me dá segurança. Ele é seguro no que faz, Ele é seguro nas suas promessas, Ele é seguro. Então Davi tinha plena convicção de quando ele disse, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ele tinha certeza de que aquilo era verdade. E é o que Deus quer também, que nós tenhamos também esta mesma convicção da bondade de Deus. A convicção de que Ele, o Deus seguro, o Deus que promete, que diz que estaria conosco até a consumação dos séculos, que verdadeiramente Ele está conosco, e é o fato dele estar conosco que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, é pelo fato dele estar conosco que nós passamos pelas tribulações e elas não nos abalam. O fato dele estar conosco é que nos dá a garantia da nossa vida, e nós precisamos declarar, assim como Davi, certamente eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Não são em alguns dias, não foi isso que ele disse. Não são em alguns momentos, não foi isso que ele disse. Não são na maioria dos dias, não foi isso que ele disse todos os dias. E se ele disse todos os dias, é porque são realmente todos os dias. Todos os dias, o Senhor me assegura na sua mão. Começa a pensar nos seus dias. Não pensa no que passou, não. Começa a pensar nos dias que ainda virão. Nós não sabemos como serão os nossos dias. Aí a gente pensa no nosso dia em casa, para quem já está aposentado. Quem ainda trabalha, pensa no seu dia lá de trabalho, na sua labuta do dia a dia. Se eu acordar cedo, pegar a condução, ir para o trabalho, trabalhar o dia todo, voltar para casa. Pensa nos seus dias alegres, que você vai estar celebrando muitas coisas boas, muitas coisas lindas. Ele está com você. Mas você pode pensar também naqueles dias em que parece que você está num beco sem saída. Naqueles dias que parece que desse dia eu não passo. Desse dia eu não sei se eu consigo chegar até o final desse dia. Pensa nesses dias. A palavra vai dizer que Ele está contigo. Que é Ele quem vai te conduzir. Que a bondade e a misericórdia dEle vai estar te seguindo.
Você está indo e a misericórdia e a bondade dele está te seguindo. Você está indo, a misericórdia dele está te seguindo. E quando diz a misericórdia dele e a bondade dele, nós estamos dizendo acerca dele, porque ele é a bondade, ele é a própria misericórdia. Não é um negocinho solto, não, é a própria presença. É o próprio Deus. Ele segurará na sua mão todos os dias da sua vida. A verdade é que nós estamos, talvez, acostumados, e quando a gente fala da bondade de Deus, a gente está acostumado a pensar em um Deus que está entronizado nos céus, né? Sentado no seu trono, dali ele governa, dali ele ordena, e parece que é um Deus que não nos toca ou que nós não podemos tocar nele. Parece que é um Deus que está longe, né? Parece que não é um Deus que está perto. Mas quando Davi, né, ele visiona Deus dessa forma, quando ele visiona, quando ele tem a visão da bondade, da misericórdia de Deus, ele está dizendo que Deus, ele nos acompanha todos os dias. Pensa na bondade e na misericórdia como uma dupla infalível. Ninguém consegue vencer essa dupla. Você tem uma de um lado, outra da outra. E está te seguindo ali, está te caminhando, e está na tua frente, e está na tua retaguarda. Bondade e misericórdia de Deus. Bondade é o Senhor nos dando aquilo que a gente não merece. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom. Não vai mudar. E Ele vai continuar fazendo, Isadora, porque Ele é bom. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus não pode deixar de ser bom, porque se Ele deixar de ser bom, Ele vai estar negando a Ele próprio. E Deus, Ele não nega a si mesmo. Então Ele nunca vai deixar de ser bom. A bondade vai continuar te seguindo ali todos os dias. E eu quero te convidar a visionar Deus, um Deus que se move, um Deus que é ativo, não é um Deus, um velhinho de cabeça branca, sentado em um trono já gagá de tantos anos que ele tem, né? Que não se conta a idade dele, porque ele já era antes, ele será para sempre, ele é o começo e ele é o fim. Deus não é esse velhinho gagá sentado no trono. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Ele diz que Ele é a bondade, vai nos seguir e vai nos acompanhar até o final da nossa vida. E quando a nossa vida aqui acabar, aí o Salmo completa, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso é vida com Deus no céu. É simples assim. Bondade e misericórdia aqui, vamos embora. E nós vamos lutar. Não está fácil, não. Está doendo, Senhor. Está difícil, mas vamos embora. Vamos. E vamos caminhar. E vamos caminhar. E vamos caminhar. E vence uma luta aqui. E vence outra luta ali. E conquista uma coisa aqui. E conquista outra coisa ali. E chora em um dia. E se alegra no outro. Mas quando chegar o final disso, porque todos nós teremos um final, vai chegar o momento de todo mundo morrer. Aquele que não morrer vai se encontrar com Jesus nos ares e será arrebatado. Existe uma vida no céu e a bondade do Senhor vai continuar sobre nós, porque nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. É a revelação da bondade de Deus. É Deus falando para pessoas que não merecem nada dele, mas Ele está dizendo, eu sou bom e quero continuar sendo bom na sua vida, na sua existência, na sua história. Salmos 145, versículo 13 diz, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e Ele é bondoso em tudo o que faz. Isaías 63, 7, falarei da bondade do Senhor, dos teus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Salmos 31,
19: como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que o temem. E eu quero terminar essa palavra te encorajando, assim como Davi, a visionar um Deus que segue você. Um Deus que está ali, ó, do seu ladinho, caminhando com você. De um Deus que segue o seu rastro para te encontrar. Assim como Ele encontrou Adão, assim como Ele nos encontra todos os dias e nos faz ser conquistados por Ele. Eu quero te incentivar e te motivar a experimentar o quanto Ele é bom. Quanto Ele é bom. Porque Ele quer que a gente viva isso. Ele quer que nós experimentemos isso. Experimentemos que Ele é bom. Que a nossa vida possa transmitir, como o salmista dizendo: falarei da tua bondade, Senhor. Contarei a tua bondade, que as pessoas desse mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, possam ver esse Deus bondoso através da nossa vida, de ver que esse Deus bondoso nos segue todos os dias da nossa vida, porque é palavra, é promessa. Se é promessa, Ele cumpre. Ele cumpre. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar isso, Juan. Que nós não podemos esquecer que Ele é bom. Para nos dizer que nós podemos viver essa bondade dEle. Não só de palavras, mas viver de verdade, na essência, assim como Ele é na sua própria essência bom. Nós podemos viver essa bondade dEle, porque Ele diz que estaria conosco. O Senhor veio aqui nos dizer nessa noite e nos lembrar que a bondade e a misericórdia dEle nos seguirão todos os dias. Então, quando você acordar cabisbaixo, cansado, desanimado para essa vida, lembre desta palavra e diga para você mesmo: Deus é bom o tempo todo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vou levantar dessa cama, vou fazer o que eu preciso fazer, porque bondade e misericórdia de Deus estão comigo. E nós vamos viver o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. É isso que Deus quer na nossa vida. É isso que Deus distribui sobre nós nesta noite. A bondade dEle sobre a nossa vida. Não se esqueça o quanto Ele é bom. Pode soltar a música. Quero te convidar nesse momento a inclinar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a você falar com Deus. Eu não sei como você chegou aqui. A família da irmã Marinha está aqui. Amigos vieram para ouvir ela contar da bondade de Deus. Nós estamos aqui e nós tivemos a oportunidade de ouvir acerca da bondade de Deus. Mas nós precisamos dizer para Deus o que é que muitas vezes nós passamos e nós vivemos ou nós estamos, que às vezes tenta dizer que Deus não é bom. Que às vezes tenta dizer para nós o contrário. Que às vezes parece tão difícil, que às vezes parece que você está sozinho, parece que você está sozinha, que parece que aquela coisa não vai dar certo. Parece que você está pedindo e parece que a coisa não vem. E começa a desanimar, começa a entristecer o seu coração. Mas nesta noite o Senhor veio aqui para dizer para você que Ele é bom, que Ele não muda, que a bondade dEle te segue todos os dias.
E através dessa canção, essa canção fala dessa bondade, de que a graça e a bondade dele não falha. E se você conhece essa canção, você pode cantar e fazer essa declaração, dizendo que você cantará a bondade de Deus. Eu quero profetizar que você cantará a bondade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E a letra diz que em todo tempo Ele é tão bom, tão bom. Nós podemos dizer com todo o nosso fôlego: a bondade de Deus. Senhor, quer que nós cantemos a sua bondade, cantemos a sua fidelidade, que a nossa fé seja fortalecida nessa noite, a ponto de dizer: Senhor, por mais difícil que esteja, eu acredito, eu confio que o Senhor é bom, que o Senhor muda o caos da minha vida e transforma, porque Tu és o meu Deus e o Senhor promete estar comigo todos os dias, e Ele é fiel em todo tempo, e Ele vai dizer em todo tempo: Tu és tão bom. Você ainda tem fôlego? Você tem fôlego? Então declara: eu cantarei o quê? A bondade de Deus. Declara isso todos os dias, declara isso todas as manhãs. Porque é Ele quem te faz acordar, é Ele que te faz levantar, é Ele quem te faz dormir, é Ele quem te faz caminhar, é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te sustenta, é Ele quem cuida da família que você tem, é Ele que te dá o que comer, é Ele quem cuida de você. Então você pode cantar a bondade de Deus.